Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, que vai muito além de um homem e um peixe gigante. É a história de Jonas, o profeta que tentou fugir de Deus. Estão prontos para essa jornada? Tudo começa com um chamado direto. Existia um homem chamado Jonas, e Deus tinha uma missão muito específica para ele: ir até a grande cidade de Nínive. Nínive não era qualquer lugar. Era conhecida por sua maldade, sua violência, um centro de corrupção. E a ordem de Deus foi clara e direta: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Uma missão intimidadora, sem dúvida. Pregar para um povo hostil, anunciar o julgamento de Deus. Quem não sentiria um frio na espinha? Mas a reação de Jonas não foi de medo ou hesitação. Foi de pura desobediência. Em vez de se preparar para ir a Nínive, ele decidiu fazer exatamente o oposto. Jonas se levantou e fugiu. Ele foi até o porto, comprou uma passagem para Tarsis, que na época era considerada o fim do mundo conhecido, o mais longe que ele poderia ir de Nínive e, em sua mente, da presença de Deus. Ele embarcou no navio, talvez sentindo um alívio momentâneo, pensando ter escapado da sua responsabilidade. Mas a pergunta que ecoa através dos séculos é: será que alguém pode realmente fugir do Criador do céu, da terra e dos mares? Enquanto o navio cortava as águas, parecia que o plano de fuga de Jonas estava dando certo. Mas Deus tinha outros planos. Ele enviou uma tempestade violenta, tão poderosa que o navio parecia que ia se despedaçar. Os marinheiros, homens experientes do mar, ficaram apavorados. Eles começaram a jogar a carga fora para aliviar o peso, e cada um clamava ao seu próprio Deus por socorro. E onde estava Jonas? Dormindo profundamente no porão. Sua fuga o levou a uma indiferença perigosa, um sono profundo enquanto o mundo ao seu redor desabava. O capitão do navio, desesperado, o encontrou e o acordou. O que se passa contigo, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós e não pereçamos. Os marinheiros então decidiram lançar sortes para descobrir quem era o culpado por aquela calamidade. E claro, a sorte caiu sobre Jonas. Eles o pressionaram. Quem é você? De onde você vem? Qual é o seu trabalho? E Jonas finalmente confessou. Ele disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E ele admitiu: Eu estou fugindo da presença do Senhor. Ao ouvirem isso, os homens ficaram ainda mais aterrorizados. A tempestade não era um acidente, era uma intervenção divina. Eles perguntaram: O que faremos contigo para que o mar se acalme? Jonas, agora consciente do caos que sua desobediência causou, deu a única solução possível: peguem-me e lancem-me ao mar, e o mar se acalmará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ele estava disposto a se sacrificar para salvar aqueles homens inocentes. Os marinheiros, a princípio, hesitaram. Eles tentaram remar de volta para a terra, mas a tempestade só piorava. Vendo que não havia outra saída, eles oraram ao Deus de Jonas, pedindo para não serem culpados por sua morte, e então lançaram Jonas nas águas furiosas. E no exato momento em que o corpo de Jonas tocou o mar, a tempestade cessou. O vento parou, as ondas se acalmaram e uma paz sobrenatural tomou conta do oceano. Os marinheiros, maravilhados e cheios de temor, ofereceram um sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Mas a história de Jonas não termina ali, no fundo do mar. Deus, em sua infinita soberania e misericórdia, não permitiu que seu profeta se afogasse. Ele já havia preparado um resgate improvável, um grande peixe. A Bíblia diz que o Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas ficou no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Pensem nisso. Não era uma morte rápida, mas um confinamento na mais completa escuridão. Imaginem a cena. O silêncio profundo,
quebrado apenas pelo som das águas e dos movimentos daquela criatura gigantesca. O frio, a umidade, a solidão total. Ali, nas profundezas do abismo, longe de tudo e de todos, Jonas finalmente se voltou para Deus. Aquele foi o seu ponto de virada. No lugar mais escuro e improvável, ele fez uma das orações mais poderosas da Bíblia. Ele clamou: "Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz." Jonas reconheceu que, embora estivesse nas profundezas, Deus ainda o ouvia. Ele percebeu que sua salvação não viria de sua própria força, mas unicamente do Senhor. Ele terminou sua oração com uma declaração de fé e compromisso. "Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação." Ele se rendeu completamente. E quando Jonas se rendeu, Deus agiu. O Senhor deu uma ordem ao peixe, e o peixe vomitou Jonas em terra firme. Ele estava vivo, de volta ao ponto de partida, com uma segunda chance. E então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a Jonas. A mesma ordem: "Levanta-te, e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te digo." Desta vez não houve fuga, não houve hesitação. Jonas aprendeu sua lição da maneira mais difícil. Ele se levantou e foi para Nínive. A cidade era enorme, levaria 3 dias para atravessá-la. Mas Jonas começou sua missão caminhando pela cidade e proclamando uma mensagem curta, direta e aterrorizante. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele não ofereceu esperança, não falou de misericórdia. Ele apenas anunciou o julgamento iminente. Mas algo absolutamente surpreendente aconteceu. A mensagem, por mais dura que fosse, penetrou no coração do povo de Nínive. Eles acreditaram em Deus. A notícia chegou ao rei, que imediatamente se levantou do seu trono, tirou suas vestes reais, cobriu-se de saco e sentou-se sobre cinzas. Ele proclamou um jejum em toda a cidade, ordenando que todos, homens, mulheres, crianças e até os animais, se cobrissem de saco e clamassem a Deus com todas as suas forças. Eles deveriam se converter de seus maus caminhos e da violência de suas mãos. O decreto do rei dizia: "Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos." Eles não tinham garantia de perdão, mas se humilharam na esperança da misericórdia divina. E Deus, que vê o coração, viu o arrependimento genuíno deles. Ele viu que eles não apenas fizeram rituais externos, mas realmente se converteram de seus maus caminhos. E, por causa disso, Deus mudou de ideia sobre a destruição que havia anunciado. Ele teve compaixão e poupou a cidade. Agora, você pensaria que Jonas ficaria feliz, certo? Afinal, sua pregação resultou na salvação de uma cidade inteira. Mas não. Jonas ficou furioso. Ele se sentiu contrariado, irritado a ponto de querer morrer. Ele orou a Deus, mas, desta vez, era uma oração de queixa. "Ah, Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal." Jonas estava bravo porque Deus era bom. Ele queria justiça, não misericórdia. Deus, com uma paciência infinita, começa a ensinar sua última e mais profunda lição a Jonas. Ele pergunta: "É razoável essa tua ira?" Jonas sai da cidade, constrói um abrigo e fica ali, esperando para ver o que aconteceria, talvez ainda na esperança de que Deus destruísse a cidade. Então, Deus faz crescer uma planta sobre Jonas para lhe dar sombra, e Jonas fica muito feliz com a planta. Mas, no dia seguinte, Deus envia um verme que ataca a planta, e ela seca. O sol e um vento quente castigam Jonas, que novamente deseja a morte. E é aí que Deus revela o ponto central de toda a história. Ele diz a Jonas: "Tens compaixão da planta pela qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu.
e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Nessa pergunta reside a essência do Evangelho. Jonas se importou mais com seu conforto pessoal, a sombra da planta, do que com a salvação de milhares de almas. A história de Jonas não é, no fundo, sobre um profeta relutante ou um peixe gigante. É sobre o coração de Deus. É sobre um Deus que é tão cheio de misericórdia que persegue o fugitivo, usa as tempestades para nos trazer de volta, e cujo maior desejo é perdoar e salvar, não destruir. Jonas nos mostra um espelho de nós mesmos. Quantas vezes fugimos do chamado de Deus? Quantas vezes, como Jonas, queremos que a justiça caia sobre os outros, mas esperamos misericórdia para nós mesmos? A jornada de Jonas das profundezas do mar até a compreensão da compaixão de Deus é uma jornada que todos nós somos convidados a fazer. Descobrimos que não podemos fugir do seu propósito e, mais importante, não podemos escapar do seu amor incansável. A salvação pertence ao Senhor, e sua misericórdia se estende a todos que se arrependem. Obrigado por assistirem e por mergulharem conosco nesta história incrível. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais mensagens poderosas como esta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Até a próxima!